Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Estou vendo já alguns aqui que deram boa noite. Estou aqui aguardando. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Pessoal, hoje a gente fez uma preparação diferente para o nosso encontro. A gente tem um encontro hoje de perguntas e respostas. A gente está com algumas perguntas que chegaram para a gente. Estamos aqui também com algumas pessoas que entraram em contato com a gente essa semana. Conversamos bastante sobre alguns pontos que eu acho que é importante a gente compartilhar não só com quem está entrando em contato diretamente, mas também com outras pessoas. Então, eu estou aqui, com papel, né, com caneta, e hoje nós vamos conversar. A gente precisa também que vocês também possam aqui estar colocando perguntas de vocês. A gente vai fazer hoje uma conversa, tá bom? Então, a gente já está aqui com alguns pontos para estar conversando. Eu vou primeiro conversar sobre os primeiras perguntas que chegaram para mim. Eu vou colocar aqui na nossa tela, e aí a gente vai conversar um pouco, e vocês podem estar aqui mandando suas perguntas também. Depois a gente vai aqui vir para o nosso quadro aqui para a gente conversar um pouco mais. Então, a primeira pergunta que chegou para a gente foi: como fazer o planejamento produtivo? Comprei minha propriedade. Alguns me perguntaram: comprei a propriedade, o que é que eu faço primeiro? O que é que eu começo a fazer? Por onde eu vou começar o trabalho? Então, a gente vai estar começando a falar para vocês de: comprou a propriedade, já está com o documento na mão? Já está com a escritura? Entrou na propriedade, por onde começa? Então, começa primeiro pelo início, que é a cerca. O seu limite está bem implantado. E aí tem várias possibilidades de trabalhar esse limite. Se a sua propriedade já tiver com a cerca boa, beleza, já pode começar a plantar. Se não tem uma cerca boa ainda, começa fazendo a cerca. E a cerca você pode começar a fazer com a madeira, arame farpado, arame liso, as opções nesse sentido. E também uma das coisas que eu recomendo a fazer é plantar árvores nessa linha de cerca. Colocar um delimitador em todo o seu perímetro da propriedade com uma planta que seja fácil de você reconhecer, para que você conheça qual é o caminho que a sua propriedade tem, qual a curva que ela faz, onde é que está o marco. E isso facilita quando você planta. Quando as pessoas têm áreas muito próximas ali, uma área de comodato, dividiu, tem bastante áreas ali, o que é que a gente tem recomendado elas a fazer? A colocar, alguns têm feito coqueiro, colocado coqueiro, outros têm colocado frutas, mas elas estão delimitando aquela área delas. Então, no plantio de mandioca, você vê ali uma fileira de coqueiro, você sabe que o limite daquela área vai até ali. Na nossa propriedade, a gente tem uma cerca de seringueira, tá? Então, todo o perímetro da propriedade, ela é de seringueira. Então, você só caminhar ali, você viu a seringueira, você sabe exatamente onde é esse limite. Mas você precisa ter também um fechamento, né? Com arame farpado ou com arame liso, para que você possa estar se resguardando da entrada de animais. Nós já tivemos muito problema com relação à entrada de animais. Você planta o animal, vai lá e come. Várias comunidades também que a gente atende já tiveram muitos conflitos nessas comunidades, em função de que o jegue vai lá e come a plantação do vizinho, e aí vira uma briga entre as pessoas de forma desnecessária. Então, está na propriedade, primeira coisa, arruma cerca, organiza cerca, depois você planta. Não plante para arrumar cerca depois, não, porque você pode ter dor de cabeça, ou até muitos até ficam desgostosos, porque plantou, tá bonito, tá viçoso, e vai lá e o animal entra e consome ali a sua área. Então, tenham muito cuidado com relação a esse processo. E o fechamento da propriedade, tá? Aí eu passo para a parte de produção. Estou fazendo o meu planejamento produtivo. O que você vai produzir? Você vai plantar, vai ser só vegetais? Você vai ter criações? Como é que vai ser esse processo? Por quê? Algumas propriedades que buscam sustentabilidade, elas precisam ter a criação para que ela produza o esterco, e esse esterco ele entre no sistema. Esse esterco, ele passe a fornecer nutrientes para que você possa iniciar a sua produção. Essa é a base produtiva. Então, muita gente usa esterco de gado, outros usam esterco de galinha, esterco dos ovinos. De ovinos é fantástico o esterco para que você possa estar
fazendo, principalmente as suas hortas, né? Então, dá para você começar a criar. Alguns criam animal com essa finalidade, de produção do esterco para estar alimentando o sistema. Gélia, eu não quero criar, não. Eu só quero produzir vegetal, só quero produzir plantas. Beleza. A gente vai precisar plantar algumas coisas para que essas plantas de biomassa, elas possam estar sendo cortadas para alimentar o sistema. Possam produzir o que esse esterco estaria trazendo, tá? Então, é possível também produzir sem criação. Algumas propriedades optam por ter a criação também, então você tem o esterco para estar alimentando, ou eu posso estar fazendo as duas coisas. Tendo plantas de biomassa, como também eu posso estar fazendo a produção de esterco. Então, eu tenho agora o meu insumo. No início, vai ser necessário você adquirir insumos, tá? Aí é importante você ter análise de solo para que você possa comprar o insumo adequado para a sua realidade de solo. Alguns solos são mais ácidos, outros são mais... estão no pH ideal para a produção, dependendo da cultura que você vai estar trabalhando também. Então, tem algumas questões aí que são muito importantes para o início da sua produção. Então, vou planejar. Eu preciso de ter a minha fonte de insumos para que eu tenha sustentabilidade. Se eu não tenho na propriedade, eu vou precisar comprar externo para começar a fazer funcionar, ou, como algumas pessoas têm trabalhado de forma convencional, elas compram o tempo inteiro o insumo. Elas sempre estão comprando esse insumo para estar alimentando o sistema. Como a gente está buscando aqui uma propriedade mais sustentável, as pessoas estão procurando produzir o seu próprio alimento, o ideal é que você também aprenda a produzir o seu insumo. E aí, existem estratégias para a produção desse insumo, tá? Então, um dos pontos do planejamento produtivo é o insumo. O que é que eu vou produzir? Eu vou produzir... Alguns falaram aqui na live passada. Aonde eu arrumo maniva para plantar o aipim? Aonde eu consigo material para plantar? Então, definir qual a variedade eu quero plantar, definir qual material eu vou utilizar, buscar essas fontes de materiais de forma limpa, material sadio. Então, a gente tem possibilidade de estar levando doença de um local para o outro se eu estiver trabalhando um material que não tem atestado de fitossanidade, né, que ele está sadio, que ele sai do viveiro e entra na minha propriedade e não vai trazer doenças para mim. Aí tem gente que diz, não, eu consegui com meu vizinho, eu consegui com meu irmão, eu consegui numa comunidade. Você tem que analisar se esse material está sadio ou se esse material está doente. Gêlia, eu não entendo nada. Como é que eu vou analisar isso? Bom, você pode analisar primeiro indo lá e verificar antes dele ser colhido. Está doente, na hora que arrancou tem alguma doença, aparentemente tem alguma doença, eu já diminuo o risco. O ideal é que eu compre de viveiros que possam me dar esse atestado fitossanitário, que possam me garantir que eu vou estar tendo um material sadio. Então, falamos dos insumos, falamos do material propagativo, né? A gente está falando aqui, tem muitas pessoas da região aqui do sul da Bahia, fala do cacau, então vê os clones de cacau, que clone eu vou comprar, que viveiro eu vou estar acessando para comprar. Alguns falaram de maniva, de mandioca, para plantar o aipim. Aonde eu vou comprar essa maniva, aonde eu vou buscar esse material para ter garantia. Tem alguns que estão ali falando do abacate, falando dos sistemas agroflorestais, da agricultura sintrópica. Tudo isso precisa de semente, de material e material sadio. É muito importante que você comece bem. Muito importante que você comece sem estar já começando a ter problemas, a ter doenças levando para a sua propriedade, tá? É muito mais fácil você ter um manejo adequado quando o material é sadio. Se ele já for um material doente, você já começa tendo problema. Então, segundo ponto. Terceiro ponto. Como que eu vou vender a minha produção? Mas e como é que eu produzo? Não, primeiro, como é que você vai vender a produção? Por quê? Eu preciso saber se eu tenho que plantar escalonado. O que é isso? Escalonamento. É plantar em vários períodos para que eu tenha colheitas ao longo do tempo. Por exemplo, eu vou ser produtora de milho. Vou vender milho em espiga. Vou vender milho em espiga na bandejinha. O milho eu vou ter que plantar toda semana para que eu possa ter toda semana a colheita de milho. Então, isso é escalonamento. Para que eu vou vender, eu vou ter aí 30 clientes que vão me comprar 2 bandejinhas de milho toda semana. Então, eu tenho que plantar
um pouco mais do que o que eu tenho para vender, porque você pode ter alguma perda, pode ser que não, aquela espiga não saia muito boa, na hora que você vai descascar, ela não encher os grãos, então eu tenho que ter um pouco a mais, 20%, 30% a mais do que eu já tenho de compromisso para entregar. Então eu preciso pensar no mercado para que eu possa começar a também planejar o meu plantio. Então eu tenho que entender o mercado, definir para quem eu vou vender, que nicho eu vou atender, tá? Eu vou atender... Estou começando a falando sobre mercado, para quem eu vou vender, e eu nem comprei a propriedade ainda, mas é importante você entender o processo todo para que você comece bem. Você precisa entender o processo como um todo, tá? Então, isso é muito importante para que a gente consiga estar em várias situações ali da sua propriedade resolvidas antes de você, de fato, começar, tá? Então, falamos agora de 3 aspectos. Falamos dos insumos, falamos do material propagativo, pode ser a semente, pode ser uma estaca, pode ser uma muda. E aqui a gente está falando também do mercado para me saber se eu vou escalonar. Alguns me falaram aqui com relação à horta, tá? A horta tá um pouco... Eu preciso definir para quanto eu vou fazer, para quantas pessoas eu vou estar fazendo, porque eu posso ter uma horta pequena, como posso ter uma horta grande. Eu vou atender a feira, eu vou atender algumas famílias, eu vou fazer de que jeito esse trabalho para que a gente consiga estar avançando nesse planejamento do plantio. Isso tudo a gente está falando só de planejamento produtivo, tá? Então, tem várias etapas do planejamento produtivo para que você possa estar conseguindo, de fato, ter um bom resultado ao final. Conseguir vender bem esse processo para que você possa estar tendo, né, o seu resultado final importante. Então, algumas informações aqui muito importantes, mas algumas informações que vocês precisam ter muita atenção aí quando a gente fala com relação a planejamento produtivo. A outra pergunta que me chegou foi: produzir para alimentar a família? Como é que eu faço para produzir para ter só para minha família? Eu não estou preocupada se eu vou estar vendendo ainda não. Minha primeira preocupação é alimentar minha família, produzir para mim. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é saber o que é que você consome. Alguns falam que precisam planejar a produção para a família, mas eles não fizeram ainda um levantamento do que eles consomem por mês. Quantos pés de alface, quantos pés de couve, quanto de cheiro verde, quanto você consome por mês? Quantos quilos de tomate, quanto de pimentão? O que é que você consome? Faz um levantamento disso. Faz um estudo do que você consome, para que você saiba o que você tem ali de necessidade para alimentar a sua família. Quantos quilos de feijão sua família consome por mês? O feijão, ele tem um intervalo de produção. Eu não consigo plantar o feijão e colher todo mês. Então, eu vou precisar fazer um planejamento para que eu atenda um período em que esse feijão vai estar ali alimentando a minha família. Então, primeira coisa que a família precisa fazer quando pensa em alimentação da sua própria família é exatamente ter esse levantamento. Então, fica aí uma tarefa para vocês, né, um dever de casa, para quem quer produzir para alimentar a família, começar a fazer isso. Pega um caderninho, vai anotando o que é que vocês têm de possibilidade de produzir, né, do que vocês consomem, o que é que eu consigo produzir para estar levando isso para o seu planejamento produtivo, para atender a essa necessidade inicial de produzir e alimentar a família, tá? Então, bastante coisa aí que a gente precisa trabalhar, precisa pensar, precisa estar alimentando dentro desse processo da transição cidade-campo, para que quando você chegue na propriedade, ou para quem já tem uma propriedade, comece a trabalhar para atender a essa necessidade, tá? Aí outra que chegou aqui foi: qual o tamanho ideal da propriedade? Essa pergunta, ela tem várias respostas e várias possibilidades de respostas. Primeiro, por quê? Qual o seu objetivo na propriedade? Se o objetivo é produzir matéria-prima, naturalmente a sua propriedade vai precisar ser um pouco maior. Se o seu objetivo é beneficiamento, talvez você não precise de uma propriedade tão grande, porque você pode ter um pouco da sua matéria-prima você produzir, e você pode comprar matéria-prima dos vizinhos, você pode comprar matéria-prima de outras pessoas. Então, primeiro, a resposta é: qual o objetivo que você tem? Geile, eu só quero para alimentação da família, eu quero comprar uma propriedade. Eu estava conversando hoje com a Alessandra, não sei se ela está aqui, mas conversamos bastante hoje de tarde, e ela falou: olha, são 6 famílias, elas
a gente quer comprar uma propriedade. Cheguei a desanimar, porque visitei várias propriedades e até agora a gente não encontrou uma propriedade que atenda a nossa necessidade. Gostamos de uma, mas não tem acesso, então ainda estamos nessa busca. E qual é o tamanho ideal? Quanto de área? Depende de o que é que você vai fazer, qual o seu objetivo. Tem propriedades, tem pessoas que também me procuraram, semana passada eu conversei, e não sei se ele está aqui, o João, ele falou, olha, eu quero uma propriedade, não é grande, mas eu quero fazer desse local um lugar de visitação, para que as crianças possam estar visitando, conhecendo alguns animais, conhecendo algumas plantas, passando o dia no meio rural, o dia num ambiente natural, um ambiente rural, para que elas possam ter esse contato com a natureza. Então, depende do que você vai fazer. Normalmente, a gente pensa o seguinte, para alimentar a sua família, é importante que você tenha o mínimo necessário nessa propriedade. Eu vou precisar produzir o que nessa propriedade? Eu vou ter acesso a algum supermercado? Eu vou ter acesso próximo a alguma coisa? Ou eu vou ter que produzir tudo ali? Eu estou muito distante, eu não vou ter contato com o urbano. Eu vou precisar produzir tudo ali na propriedade. Então, todos esses processos precisam ser pensados e conversados para que chegue ao tamanho ideal da propriedade. Agora, uma família, para que ela sobreviva daquela área, ela se alimente e ela produza para ter renda, ela precisa aí de algo em torno de 8 a 10 hectares, tá? Para que ela tenha renda suficiente para estar se mantendo. Tem famílias que vão para o campo, mas eles vão ter um imóvel na cidade que vai ficar alugado, alguns vão estar ali aposentados, tem outras rendas. Então, ele não necessariamente precisa que a propriedade seja tão grande, porque a propriedade vai ser uma renda complementar à renda que ele já tem, à renda que ele já possui. Então, tudo isso precisa ser pensado aí quando a gente vem para a questão da definição do tamanho da propriedade. Tem gente que está no campo com 2 hectares, com 3 hectares, mas aí ele tem ali como sua área de vivência, né, produção ali de alguma coisa do alimento, mas ele não depende da propriedade para sobreviver. Ele tem uma renda extra que complementa ali com esse processo. Então, tudo isso é possível e a gente está trabalhando para que a gente está avançando com esse processo, tá bom? Então, eu estou vendo aqui, alguns estão falando que está com problema na imagem, vocês não estão conseguindo ver direito? Fala aqui para mim. Se está com problema na câmera. Melhorou, né? Então tá bom. Então vamos continuar. Então vamos lá. O tamanho entre 8 e 10 hectares se eu for produzir meu alimento e gerar alguma renda para a manutenção da família. Se eu tiver outras rendas, a minha área pode ser menor, tá? Então isso é um ponto muito importante dentro do que também tem chegado de dúvidas que as pessoas estão aqui perguntando para a gente. Outra questão que me chegou aqui foi formação de um grupo para compra coletiva de uma propriedade. Geile, existem pessoas que estão fazendo montando esses grupos para comprar uma propriedade e estão procurando aí essas propriedades em algumas regiões. Então, a gente tem acompanhado um pouco desse movimento, tem algumas pessoas que a gente conhece, tem o contato. Então, quem tiver interesse de ver e conversar com esses grupos que estão sendo formados, pode entrar em contato com a gente, manda um WhatsApp, vocês têm meu número aí no grupo, pode entrar em contato que a gente vai estar direcionando vocês para esses grupos. Nós não estamos montando o grupo, mas a gente está acompanhando alguns grupos aí que estão se formando para estar comprando propriedades, sejam propriedades de forma coletiva, sejam propriedades próximas. Tem um outro grupo que está falando aqui, ó, aquisição de propriedades no mesmo ramal para ter vizinhos da mesma fé. Tem pessoas que, por orientação religiosa, estão buscando fazer essa migração para o campo e querem ter vizinhos que comunguem da mesma fé. Querem ter ali a sua própria igreja para que eles possam comungar. Então, tem esses grupos que estão se formando. Nós temos aí um ramal na região ali de Itabuna e Itajuípe, que já tem 3 pessoas que estão, né, com essa visão e que podem outras pessoas se somarem a esse grupo, né? Então, já existem também essas possibilidades, né? Coisas que já estão acontecendo, que já estão aqui chegando até a gente tem tido uma satisfação muito grande de
receber o contato de vocês, receber as perguntas, receber as dúvidas. Eu recebi o contato de Maria, do Rio de Janeiro, ela agradecendo muito aqui pelo conteúdo que ela tem acompanhado aqui nas lives, falando da necessidade que eles estão tendo de formar esse grupo para ir para o campo, né, o que eles precisam entender, o que eles precisam aprender por conta da necessidade que eles estão tendo nesse momento. Então, para a gente é uma satisfação saber que o que a gente está fazendo aqui está ajudando vocês, está dando a vocês essa orientação. A Alessandra até falou já tarde para mim, assim, o que a gente está aprendendo com vocês, e a gente já está indo para o campo olhar as propriedades com um olhar diferente, né? Já ampliou as nossas possibilidades de analisar a propriedade. Então, é isso que a gente está buscando trazer para vocês, é isso que a gente está buscando trazer para mostrar a vocês aqui que tem um caminho a ser percorrido, fica desmotivado, como ela mesma falou, já visitei várias propriedades e eu não encontrei ainda, então desmotiva, eu falei para ela, tem horas que bate realmente o desânimo, mas não desmotive, continue, porque a sua propriedade, a propriedade para o seu grupo, vai estar chegando, e muitas vezes é mais uma, né, que você está faltando visitar para poder conseguir encontrar essa propriedade. Então, não tenha pressa, foi uma das coisas que eu sempre falei para vocês, não tenha pressa, é um momento muito importante dessa transição, a escolha da propriedade, então não tenha pressa. Pesquise, visite, caminhe por essa região, verifique as possibilidades, e aí a gente tem aqui, para estar mostrando para vocês aqui no quadro, algumas perguntas também, e aí, deixa eu ver aqui, tem chegando algumas perguntas aqui, deixa eu ver logo essas daqui, depois eu vou para o quadro aqui. Ademir Rafael está falando, estou começando a pensar em ser maniveiro. Que ótima notícia, Ademir. Tem muita necessidade de maniveiro, existem muitas pessoas querendo comprar maniva, mas não tem quem esteja produzindo para estar entregando, tá? Então, é uma renda que soma no processo da mandioca, né? Além da raiz, você vai ter a maniva para vender, você também tem a parte aérea. Então, a gente fala o uso integral da mandioca quando você faz esse trabalho aí. A Dami também fala a questão da água no semiárido. O semiárido tem um regime hídrico menor, né? A gente sabe das necessidades do semiárido, mas é possível fazer um trabalho no semiárido também. Existe, como o Ernest fala, o Henrique fala também, você pode plantar água. E plantar água, você plantar muitas plantas na mesma área. Quanto mais planta você tem naquela área, mais você atrai chuva. E uma das coisas que a gente tem aprendido com eles e feito também nesse trabalho junto com eles marque a implantação da sua agrofloresta. Mas não está previsto de chover. Marque e plante. A chuva vem. E nós já tivemos, assim, várias experiências de dizer assim, hoje não vai chover, não vai dar certo para plantar. A gente plantou e, às vezes, durante o plantio, a chuva chegou. A gente, às vezes, fica até sem acreditar, mas a chuva tem chegado em todos os plantios que a gente tem feito. É claro que eu preciso observar o calendário de chuva, a gente não está falando para você plantar em pleno janeiro, né, que é um período de maior sol aqui no nosso país, mas existem momentos adequados para plantar, e a gente plantando, a chuva vai vir. Se não vier no dia, vem naquela semana e ela consegue fazer com que a germinação daquelas sementes aconteça. Então, não desista e avance com o seu processo. Maria Rita está falando aqui sobre uma ecovila para 5 pessoas, cujo projeto seja alimentar as famílias, organizar jardinagem, espaço de lazer coletivo, chalé individual. Qual a área ideal? Então, alimentar as famílias e ter um espaço de lazer. Se é um espaço de lazer, a gente não precisa de uma área muito grande, tá? Uma área razoável ali para a área de lazer. A gente tem área de lazer aí com 5, com 8, 10 hectares. É uma área de lazer grande até. Dá para fazer até com menos. Mas você pode ter ali uma área onde você tem uma represa, você tem um pesca que pague, você tem um restaurante, você tem uma área bem livre para as pessoas poderem ficar e um espaço muito agradável. E com relação à produção da família, vai ser esse levantamento que a gente falou no início. É importante que se faça o levantamento, é importante que se faça o que é que precisa produzir para alimentar essa família. E aí, a partir desse levantamento que a gente consegue calcular a área, tá? Então, um primeiro passo é levantar a necessidade para depois saber fazer o cálculo de área. Mas uma área como essa aqui, eu vou fazer uma aproximação para você, seria uma área em torno de uns 20, 30 hectares, você conseguiria implantar
uma área com essa característica. Maria Rita perguntou quais as etapas para materializar a Ecovila. Boa pergunta, muito bom. Eles estão aqui falando uma etapa de Ecovila. Eu preciso ter documento daquela área, eu preciso estar comprando aquela área, a documentação ela precisa ser feita, é o primeiro passo para ela. Depois eu vou precisar ter um regimento interno dessa Ecovila, e eu vou definir como é que ela vai funcionar, se vai ser uma associação, se vai ser uma cooperativa, como que a gente vai fazer a gestão desse negócio ali. Precisa saber definir também como é que vai funcionar para que não haja conflitos que desfaçam aquela organização. Então, tem que ter a mediação de conflito, tem que ter uma comunicação assertiva, tem que tratar os assuntos e os problemas logo que ele aconteça, não deixar acumular, não deixar se transformar numa coisa que seja impossível até de ser resolvida, como em alguns casos e algumas ecovilas já aconteceram. A gente trabalha muito com associações aqui, e quantas vezes a gente não foi lá para resolver problema da associação, briga interna deles. Quer tirar uma pessoa de uma área, quer tirar uma pessoa da associação, e está uma briga gigantesca lá, em função de que esses acordos, e isso não estava no papel, o que pode, o que não pode, quem pode fazer o que é que cada um vai poder utilizar. A gente está com um caso agora, uma associação recebeu um trator de um projeto governamental. Esse trator foi fazer um serviço numa propriedade de terceiro, e esse trator desceu ladeira abaixo e deu perda total. E agora está uma briga dentro da associação. Quem liberou o trator? Por que estava com esse tratorista? Por que isso, que aquilo? Está lá, instalado o conflito. Então, tudo isso precisa estar muito claro, muito bem feito, porque não é nas costas do presidente, não é no ombro do presidente que tem que estar o problema. Tem que ser uma coisa que o grupo inteiro decidiu. O grupo disse, olha, vai ser por aqui. O grupo disse, olha, a gente vai decidir que vai ser feito dessa forma. Vai ter um dia que todo mundo vai trabalhar na hora coletiva, e todo mundo vai. Se você não for, você paga alguém para ir no seu lugar. Mas tem que estar todo mundo fazendo, cumprindo os acordos. Então, dentro de uma Ecovila, um dos maiores pontos de conflito é exatamente não cumprir o acordo. Então, precisa cumprir esses acordos, precisa fazer as coisas acontecerem de forma adequada, tá? Então, são alguns dos passos. O que mais eu preciso fazer na Ecovila? Falei da documentação, falamos dos acordos, né, o regimento interno e os acordos coletivos. A gente precisa ter a definição de como essa Ecovila vai se sustentar. Qual vai ser o passo e o que é que eu vou fazer ali para que ela consiga pagar as contas dela, para que ela consiga se manter, ter a renda suficiente para estar mantendo essa Ecovila funcionando, tá? E depois aí a questão do mercado. Então, quando a gente fala da transição cidade-campo, a gente está dando o caminho para que vocês possam estar fazendo, percorrendo para conseguir alcançar esse resultado final. E no caso da Ecovila não é diferente. Apesar de que a gente tem que ter a documentação, tem que ter os acordos, os outros passos a gente vai continuar exatamente dentro do processo dos aspectos da transição cidade-campo. Bruno está falando aqui, assisti uma reportagem de um casal com alta produtividade de morango orgânico em 2 hectares. 2 hectares de morango é muita área. 2 hectares de horta é muita horta. 2 hectares de mandioca é pouca área. 2 hectares de cacau também é pouca área. Então, depende da cultura que você está trabalhando, depende do que você vai estar fazendo. 2 hectares de morango, você vai precisar de quase 20 pessoas trabalhando. Tá? Então, é muito intenso o trabalho para que você consiga ter aquilo ali funcionando, consiga estar cuidando dessa área. Então, a depender da cultura que você está implantando, a área pode ser pequena ou a área pode ser grande. Se você pensa em pastagem, por exemplo, no Brasil, a gente tem uma média de 1 unidade animal por hectare. O que é isso, Gília? É praticamente 1 animal por hectare. Uma vaca, um boi por hectare. Então, 2 hectares só posso ter 2. Então, é muito pouco. Mas se eu for para 1 hectare ou 2 hectares de horta, é muita horta. Então, depende muito do que eu estou fazendo, de que cultura eu estou trabalhando. Molha a garganta aqui que secou. Então, vamos lá. O que é que a gente tem mais que a gente pode estar trabalhando? A gente está avançando muito com o quê? O que eu preciso fazer? Quais são os cuidados que eu preciso ter para que a gente possa estar avançando com todo
esse trabalho que a gente está falando com vocês aqui. A gente quer ajudar vocês a fazer essa transição, a gente quer orientar dentro do possível para que vocês possam estar tendo mais segurança ao fazer. Algumas coisas que a gente já passou, né, algumas experiências que a gente tem vivenciado, a gente quer que vocês tenham isso e possam estar tendo isso como exemplo, como um aprendizado para que você não cometa os erros que a gente cometeu, para que você possa estar avançando, né, podendo cometer até outro erro, mas esses aqui você não precisa cometer, porque esses aqui você já está aprendendo com eles. Eu vou falar sobre um ponto que a gente não falou ainda. A gente já falou de vários critérios aqui para escolher uma propriedade, mas esse a gente não falou ainda, porque ele está dentro do programa da mentoria que a gente vai estar apresentando um pouco mais para frente. Mas o que é que a gente tem? Nós temos o subsolo de uma propriedade. E muita gente não sabe que o subsolo da propriedade não é seu. Como assim, gente? A propriedade é minha. A propriedade é sua, mas a terra, o que tiver ali debaixo dela não é seu, é da União, é do governo. E ele pode dar quem ele quiser. Existe o princípio da rigidez locacional. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu não entendi nada. O que é isso? Rigidez locacional. Rigidez é que só tem naquele lugar, ou que tem naquele lugar, tem outro, mas é exatamente ali. E eu tive, junto com a minha família, uma propriedade que tinha uma jazida embaixo. E nós tivemos muita dor de cabeça com esse processo. Chegamos a, inclusive, praticamente, em algum momento, perder essa área, em função de que o governo deu a concessão para explorar, chegava ali, revirava os pés de cacau, jogava para cima e ia tirando o que estava embaixo. Então, você ia apontar onde, se não tinha mais terra? Eles estavam revirando tudo. Porque o governo dá a quem ele vê que tem condição de explorar, porque uma vez que ele explora, ele paga imposto para o governo. Tá? Então, o subsolo não é seu, o subsolo é da União. E isso é uma coisa que pode dar muita dor de cabeça, e uma das coisas que a gente também recomenda às pessoas procure saber como é o subsolo da sua propriedade, ou como é que é o subsolo dessa área que você quer comprar. Então, é importante você conhecer um pouco mais sobre isso, para que você não tenha problemas ou dor de cabeça como nós tivemos. A gente está falando o quê? Apresentando para vocês aqui o que a gente já viveu. E esse processo nosso levou mais de 10 anos para a gente conseguir recuperar a propriedade, para a gente conseguir reverter a história. Mas foi uma dor de cabeça que a gente teve significativa. E a gente não quer que vocês que estão aqui acompanhando com a gente, participando com a gente desse processo, tenham esse mesmo problema. Tem áreas em que pode estar sendo de exploração daquela área. Existe uma parte inicial que chama de pesquisa de lavra. As pessoas vão lá, solicitam ao governo a pesquisa de lavra. Eles vão na propriedade, tiram alguns pontos, às vezes em uma região, para ver se ali tem ouro, para ver se ali tem granito, para ver se ali tem algum tipo de pedra preciosa. E hoje, Minas Gerais aconteceu isso durante muito tempo. A Bahia hoje é o centro dessa exploração. Então, tenham muito cuidado para que vocês não caiam, né, num problema como esse. Então, a gente tem algumas situações aí bem preocupantes, agravantes, mas que não é para vocês terem medo do processo, mas para que vocês tenham mais cuidado ao comprar uma propriedade, para que você não compre a propriedade que tenha já o subsolo registrado, tá? Então, isso é uma outra situação. Chegou aqui mais uma pergunta com relação, foi Flávio aqui, é muito interessante as orientações, estou há um tempo buscando conhecimento sobre o assunto, e encontro pessoas da minha cidade com vasto conhecimento sobre o tema. Só tenho a agradecer. Obrigado, Flávio. Rafael está perguntando aqui no grupo do WhatsApp. Rafael vai colocar aí para a gente no YouTube. E aqui, Carlos Adriano perguntando como se livrar disso. Bom, aí é uma questão muito interessante, Carlos. É o seguinte: primeiro você pode registrar. Se você é o dono da sua propriedade, você pode requerer o registro do subsolo caso tenha alguma pedra preciosa ali, alguma coisa. Se alguma jazida, alguma coisa ali embaixo. Se você pedir o registro, como você é o dono da propriedade, você tem prioridade. Mas se você não pedir e alguém achar que ali tem alguma coisa que é interessante para eles, podem pedir. E se você não pediu, o outro pode estar tendo essa concessão.
tá? Então, é uma consulta que você faz, existe um departamento nacional de pesquisa minerária, então você pode fazer uma consulta a esse departamento para que você verifique se aquela área tem alguma pesquisa ou não. Eu vou na propriedade e eu não entendo absolutamente nada. Pega um ponto de GPS. Com aquele ponto de GPS, você pode entrar no sistema do DNPM e você faz uma primeira consulta para ver se aquela área tem algum registro de pesquisa, algum registro minerário. Se tiver, aí você tem que pegar a poligonal da propriedade e verificar se ela está em cima. Aí é uma pesquisa um pouco mais complexa, mas a pesquisa com o ponto ela é mais simples. A gente vai estar também ensinando aqui o pessoal está fazendo para verificar antes de comprar a propriedade se tem algum problema. E se já tem alguma jazida ali embaixo, você já tem a sua propriedade, você pode estar requerendo para que outra pessoa não venha explorar. Uma vez que não há exploração da área, você não permite a pessoa entrar para fazer exploração e você vai e faz o registro. O que é que aconteceu na nossa área? Já existia a exploração. Então, quando eles fizeram o registro, eles já estavam explorando. Por já estar explorando, a prioridade foi deles, tá? Então, é um cuidado que a gente está falando para que vocês tenham e não venham a sofrer também com essa situação. Maria Rita está falando aqui, por conta do solo não pertencer ao proprietário da área, os povos originários continuam sofrendo exploração ambiental no seu habitat. O solo é do proprietário, o subsolo é que é da União, tá? É uma questão aí que vocês precisam estar atentos. Subsolo é da União, é da pessoa. Uma vez que não há exploração, para uma empresa entrar para explorar, ela precisa da autorização do proprietário. Aí entra uma questão de você permitir ou não permitir fazer o acordo, ter um percentual desse rendimento da exploração que está ali, fazer um contrato com relação a isso ou não. Agora, uma vez que eles já estão explorando, aí a coisa já fica um pouco mais complicada. No nosso caso, eles já estavam explorando, as coisas ficam um pouco mais complicadas. Com relação aos povos indígenas, com relação à população tradicional, existe uma legislação também específica. E aí é importante também que vocês, na pesquisa de que região vocês vão escolher para estar buscando a propriedade, procurem saber se é uma região que tem uma questão quilombola, região que tem uma questão indígena ali, para que você não compre uma propriedade numa área que está em processo de desapropriação, tá? Então, isso aí não tem nenhum documento que vai lhe dizer. Você vai precisar pesquisar e conversar com as pessoas, conversar com o órgão ambiental dali, Secretaria de Agricultura do município, que você vai estar procurando comprar a propriedade. Então, tem bastante coisa para a gente estar trabalhando ali, tá bom? Eu vou passar aqui para o nosso quadro, que eu tenho várias coisas anotadas aqui, para que a gente possa também explorar do que veio do material que o pessoal mandou para lá. Eu já escrevi aqui, eu vou puxar aqui para a gente estar olhando, tá bom? Então, aqui. Primeira coisa, TCC. A gente vai falar agora TCC para ficar mais simples, tá? Simplificar o processo. Então, a gente tem TCC, que é Transição Cidade-Campo. Então, a gente vai estar usando agora essa sigla para falar aqui com vocês. A gente tem algumas pessoas que falam para mim, Geile, eu não tenho nada de entendimento com rural. Não tenho contato com rural, não conheço nada, não entendo nada de tecnologia, não consigo ainda ter segurança para fazer uma transição da cidade para o campo. O que é que pode ser feito? Primeira coisa, você está aqui no ponto A. Esse ponto A é exatamente os encontros que a gente está fazendo. Então, a gente está passando aqui informação, passando conhecimento, trocando ideias, né? Vocês estão falando coisas para a gente, estão interagindo, e isso é importante para que a gente consiga sair do ponto A e chegue ao ponto B. O que é que a gente vai estar trabalhando aqui nos encontros Transição Cidade e Campo? É levar você a ter conhecimento para ter segurança nessa transição. A gente não vai estar aqui adentrando muito com relação a manejo agrícola, com relação a controle de pragas e doenças. A gente não vai entrando nesse processo de uma propriedade rural autônoma. Essa é uma segunda fase. Primeiro, eu preciso ter segurança para sair do ponto A para chegar no ponto B. Esse ponto B é o quê? É eu já estar na propriedade, já ter a propriedade comprada. Não necessariamente é eu estar morando na propriedade ainda.
Você pode estar fazendo a transição, chegar no quinto aspecto e ainda não estar morando na propriedade, que é o meu caso. Eu estou tramitando, fazendo o processo, mas ainda não fiz a mudança. Por quê? Porque eu quero primeiro que o negócio funcione para que eu consiga fazer essa transição de ir morar na propriedade. Mas eu estou no fase o quê? Eu já passei da fase 4 e já estou no aspecto 5. Nós estamos agora no mercado. Estamos ampliando a fábrica, já começamos a ter a fábrica, mas está ampliando a fábrica para poder a gente poder ter mais clientes e aí sim poder fazer essa migração direta de morar na propriedade. Então, esse é o caminho que a gente vai estar percorrendo aqui com os encontros da Transição Cidade de Campo e com a mentoria da Transição Cidade de Campo. O encontro a gente vai estar trazendo temas e a gente pede que vocês tragam sugestões de temas para que a gente possa estar abordando aqui. Então, a gente já recebeu alguns, a gente tem mandado uma pesquisa para vocês, alguns responderam, alguns ainda não, a gente pede que vocês respondam para a gente, para que a gente possa estar trazendo cada vez mais conteúdo dentro da necessidade de vocês, tá bom? Então, essa questão aqui de ter o planejamento pronto, de começar a dar os passos para ter segurança no processo, é o caminho que a gente vai estar percorrendo, tá? Saindo de não saber nada para ter um conhecimento que lhe dê uma segurança. Vai saber tudo? Pode ser que não, provavelmente não. Mas a gente vai ter 80%, 90% de conhecimento para estar mais seguro com relação a essa migração. Não está indo para o campo e dizer, eu não sei nada do campo. Não, você vai começar a ter conhecimento, vai começar a poder conversar com as pessoas e não se sentir uma pessoa voando dentro daquele processo. Não conseguir entender a linguagem que está sendo trabalhada ali, conseguir entender as siglas. Quando a gente fala agora de K, quando fala de TR, vocês já começam a entender por quê? Porque é uma linguagem que as siglas do rural, vocês já começam a entender. CEFI, o que é? A gente já falou bastante aqui de CEFI, já falou de K, já falamos de passivo ambiental, então tudo isso começa a ser a linguagem do rural, que vocês já não ficam mais com um desconhecimento total desse processo, tá? Então, é isso que a gente vai estar trabalhando. Aí vem, não entendo muito de tecnologia, eu posso participar do TCC? Pode. Se você está aqui assistindo a esse encontro, você pode participar do TCC, porque você já está acessando isso. Então, é pelo celular, é pelo tablet, é pelo computador, é pela televisão, não tem problema. Você consegue acessar e você consegue acompanhar tudo que a gente fez e o que a gente vai fazer ainda dentro desse processo aqui, tá? Então, é muito importante que vocês tenham essa clareza. É para todo mundo que tem uma propriedade, começou a trabalhar a transição para essa propriedade ou que vai comprar uma propriedade. Já tem uma propriedade. O TCC também é para mim, também é para você. Porque a gente vai fazer planejamento produtivo, a gente vai fazer toda a parte de negócio, vai fazer a parte de mercado. E tem propriedades que elas não fecham a conta. Tem propriedades em que elas não conseguem ter resultado financeiro positivo. E uma propriedade rural, pessoal, é um negócio. Muita gente encara a propriedade com uma segunda atividade, com um trabalho, produz um pouquinho ali, eu produzo um pouquinho para poder ter ali levar alguma coisa para casa, alguma fruta, alguma coisa para casa, mas não como um negócio. Então, a gente precisa trabalhar a propriedade rural como um negócio. A gente precisa encarar que aquilo é uma empresa rural. A gente precisa colocar princípios, né, trabalhos e conteúdos, gestão. Precisa pensar em todos esses pontos da sua propriedade rural. Muitos produtores, se a gente pergunta qual é o inventário da sua propriedade, o que é que você tem de ferramenta, o que é que você tem de implemento, eles nem sabem. Eles não sabem o que tem na propriedade, eles não sabem quais são os ativos, eles não têm um levantamento. Mas isso dá trabalho, mas é necessário. E quando você vai para uma empresa bem-sucedida, uma empresa de sucesso, ela tem isso. Então, a gente precisa também colocar isso na propriedade. A gente precisa transformar essa propriedade num negócio. E vai ter muito trabalho. Não vou falar para vocês aqui que vai ser uma coisa que é simples, que é o mil maravilhas, que é céu de brigadeiro. Não é. Tem muito trabalho, tem muitos desafios, mas é possível. É possível fazer e hoje nós temos muitas oportunidades no rural. Eu fico triste muitas vezes quando eu ando na região do sul da Bahia e muitos ramais que a gente percorre, muitas fazendas abandonadas, muitos herdeiros, né, que muitas vezes nem moram mais na região
a propriedade passou de um para o outro, não foi feita inventário, e está tudo lá abandonado, acabado. Enquanto aqui na região do extremo sul da Bahia, a região pulsa, a agricultura pulsa, são mais de 11 cadeias produtivas aqui, trabalhando fortemente, gerando muito valor, não só valor financeiro, mas valor para toda uma região, porque tem emprego para muita gente, porque você consegue fazer com que a economia ela funcione de uma forma mais equilibrada, mais equitativa, que divida, né, os lucros com mais pessoas. Então, é importante que o rural funcione, é importante que o negócio rural dê certo, tá? E muitos municípios, eles vivem do rural, apesar de eles não enxergarem isso, tá? Então, quando o rural é abalado, não circula dinheiro no comércio. Por quê? Então, é a renda do rural. Então, é importante que o negócio rural funcione. É importante que a gente tenha um funcionamento adequado das estratégias para que esse negócio funcione. É importante ter fundo de reserva, é importante ter o fluxo de caixa muito bem feito, é importante você estar com as suas contas equilibradas. Tem gente que conseguiu vender alguma coisa e já vai comprar carro, e nem vê se consegue pagar as contas até o final do ano. Então, tem que ver qual a prioridade de investimento, o que é que eu preciso fazer. Eu já vi muitos fazendeiros vender lá 1.000 arroba de cacau, vai lá primeiro compra uma caminhonete. E aí não consegue fazer os investimentos que a propriedade precisa, não consegue fazer as melhorias que ela precisa, não investe em tecnologia. E hoje o rural precisa de tecnologia. Hoje o rural precisa ter uma gestão mais eficiente. É necessário você ter tudo ali na ponta do lápis, você saber quanto custa. A arroba do boi, quanto custa para mim produzir essa arroba de boi? Quanto custa para mim produzir 1 litro de leite? Eu estou tendo prejuízo ou eu estou ganhando alguma coisa? E o leite é assim, é controladinho o leite. Muitas vezes você paga para produzir o leite, o produtor, só que ele não faz a conta, ele não sabe que ele está pagando. Ele está achando que ele está ganhando alguma coisa, e ele não está. Então, tem muita coisa que a gente precisa trabalhar e pensar quando a gente fala disso. Outra pergunta que chegou para mim foi: na região tal, tem solo bom? Na região tal, eu posso comprar uma propriedade porque tem solo bom? Então, eu vou explicar para vocês aqui. Existem solos com maior fertilidade e existem solos com menor fertilidade. Mas nada impede que você faça um trabalho de melhoria de fertilidade do seu solo. Como assim, Geile? Você pode plantar e a cada ciclo de plantio seu, esse solo ter mais fertilidade. E você pode também, por outro lado, plantar, a depender do manejo que você esteja fazendo, e cada ciclo a sua propriedade fica mais pobre. Tem um ditado aí que fala que filho rico, neto pobre e bisneto paupérrimo. Por quê? A gente está utilizando muito calcário no processo, eu disponibilizo demais os nutrientes ali, eu consumo os nutrientes todos, e quem vier na próxima geração não vai ter nutriente ali, ele vai ter que fazer um trabalho de melhoria de fertilidade do solo. Então, existe um trabalho a ser feito com relação a solo, independente da área que você esteja. Por melhor que seja o seu solo, vai ser um pouco mais fácil, mas você vai precisar fazer esse manejo para melhorar a fertilidade também. Quando o solo ele é com menor fertilidade, esse trabalho precisa ser mais intenso. Mas não existe solo ruim. Todo solo pode ser bem produtivo. Esse solo pode estar fazendo uma melhoria nele e você produzindo o seu alimento, produzindo ali a sua matéria-prima. Outro ponto que chegou foi valor da terra. Por que valor da terra é importante? Determinada região você consegue ter um valor de hectare menor. Aí alguns associam esse valor de hectare é porque o solo é ruim. Esse valor de hectare é porque o solo é desse jeito, ou porque tem mais relevo, ou porque tem várias possibilidades envolvidas na questão do valor da terra. Então, é importante a gente estar atento a valores. Muitas vezes, quando você vê uma terra com preço muito abaixo do mercado, tenha cuidado, verifique muito bem, porque pode ser que esteja acontecendo uma questão ali que você não está ciente, você compre e depois você tem dor de cabeça. Eu já vi pessoas que estavam sabendo que tinha um problema de demarcação de terra indígena ali naquela área, começou a vender a área em terra barata, teve gente que comprou essa área e depois perdeu a área em função da demarcação. Então, desconfie se o preço estiver muito baixo, converse com as pessoas, a gente já falou várias vezes para você, conversa com as pessoas para que você consiga ter essa clareza com relação a esse valor, se está caro ou se está baixo.
Algumas pessoas estão falando, Geile, eu preciso comprar uma área e o dinheiro é pouco, eu tenho pouco dinheiro para fazer essa compra. Como é que eu faço? Então, primeiro precisa ver a sua necessidade, ver a necessidade do grupo que vai estar com você. Esse grupo vai estar, de fato, produzindo em processos de abundância ou em processos de escassez? Por que você está falando disso? Porque existem métodos de plantio de abundância. Eu vou plantar uma área pequena e vou trabalhar produtividade por metro quadrado. E existem muitos produtores que pensam produtividade por hectare. Quantas sacas de soja por hectare? Quantas arrobas de boi por hectare? Quando a gente está falando de agricultura familiar, a gente está falando de trabalhar produtividade por metro quadrado. A gente precisa explorar muito bem aquele metro quadrado. Então, eu não planto um canteiro de alface. Eu planto um canteiro que tem alface, tem couve, tem berinjela, tem coentinho, tem várias coisas no mesmo canteiro. Porque o alface sai com 30, o coentinho sai com 30 dias, depois eu tiro o alface, continuo colhendo couve e vou colhendo a berinjela no mesmo espaço. Então, como que eu vou organizar? Eu tenho os estratos, o extrato baixo, o extrato... posso botar o extrato rasteiro, o extrato baixo, o extrato médio, o extrato alto e o extrato emergente. É assim que funciona na floresta. Então, eu preciso trabalhar todos esses estratos para que eu consiga ter uma produção maior, e aí eu consigo diminuir a área. Então, tudo isso vai depender do manejo e das decisões que você tem, que você está tomando, para que você faça seu planejamento. Aí, outro ponto muito importante aqui, que me chegou várias perguntas, foi: e a questão da água? Mas, Geile, se a propriedade não tiver água, eu não compro. A água é muito importante. Todo mundo precisa de água. Você pode até não ter outra coisa, mas água você precisa. Só que muitas vezes você tem um lençol freático muito rico. E você fazendo um poço artesiano ali, você consegue resolver o problema daquela área. Se a área for boa, investigue mais. Verifique como é o lençol freático. Mas como eu vou verificar isso? Você vai verificar com seus vizinhos. Alguém tem poço artesiano aqui na região? O poço daqui vazão? Como é que faz? Como é que acontece? Tem nascente na propriedade? Não tem nascente. Não ter nascente é um limitante. Eu vou tirar essa propriedade da minha lista de propriedades de interesse? Não necessariamente. Eu comprei uma propriedade que não tinha grandes fontes de água e eu fiz um poço artesiano e resolvi o problema dela. Hoje, ela está abastecida pelo poço artesiano. Tenho feito um outro trabalho que chama manejo ecológico de água, e esse manejo a gente está agora implantando áreas para fazer captação de água de chuva. A gente vai fazer também umas outras bacias e uns outros lugares de represamento que tem quando chove para você estudar como a água se comporta na sua propriedade, é fantástico. Olhe como a água percorre, por onde ela passa, onde ela vai, qual a curva que ela faz ali. Passe a observar como a água caminha na sua propriedade. E aí você vai ver aonde você vai represar, aonde você vai fazer uma represa, aonde você vai botar uma cisterna para poder captar água de chuva, e aí você começa a fazer armazenamento de água na propriedade também, tá? Então, existem alternativas quando a gente fala de água, não é só nascente. Tem nascente? Show de bola. Não tem nascente? O que é que eu posso fazer? Se essa propriedade for boa. Se não for boa, passa para a próxima. Outra questão é acesso. Acesso é muito importante para a gente, uma vez que a gente tem a necessidade de estar avançando muito com relação a como é que eu chego nela, como é que eu vou sair o meu produto, como é que eu vou ter a logística, eu preciso do acesso. Se eu estou numa propriedade que o município é pequeno, muitas vezes você consegue que a prefeitura lhe atenda e faça o acesso, ou que melhore a sua estrada. Então, municípios pequenos, para quem é agricultor familiar, procure saber se o gestor daquele município, como é que funciona a agricultura naquele município, que você pode ter um município super parceiro e que te ajude também. E aí a gente tem esse ponto também superado dentro dessa escolha da propriedade. Aqui, pessoal, a gente está com o passivo ambiental. O passivo ambiental, a gente tem aqui, é possível a gente comprar uma propriedade em que eu vá ter problema? É possível. Procure saber se essa propriedade não tem uma multa.
Procure saber como é que está a documentação ambiental dessa propriedade. Procure saber se o dono dessa propriedade, se ele fez se a área tiver muita área desmatada, se ele fez dentro do Cadastro Ambiental Rural, o CA, se ele fez o PRA, que é o Plano de Recuperação Ambiental. E ele se comprometeu nos próximos 20 anos a fazer o quê? Porque se ele se comprometeu, você está se comprometendo também. Que ele comprometeu e passou para você. Agora você tem que executar o que ele acordou com o Estado que vai fazer. Então, muito cuidado com o passivo ambiental. A gente tem aqui a questão de 3 legislações que são aplicadas à propriedade. Então, tem a legislação ambiental, que vai ver o passivo ambiental, tem a legislação hídrica, que vai ver a questão da água, e tem a legislação minerária, como eu falei para vocês aqui, da questão do subsolo, tá? Então, são 3 legislações que são importantes a gente responder, entender, para que a gente possa estar sabendo qual a legislação aplicada a uma propriedade rural, tá bom? Essa é uma parte aqui de negócios rurais, é uma parte que eu gosto muito de falar, mas o tempo está voando. Hoje o tempo passou muito rápido, então assim, a gente vai ter que falar pouco sobre ela hoje, mas a gente pode falar um pouco mais em outro momento. Mas negócios rurais aqui, a gente trouxe 5 pontos para falar. Matéria-prima. Eu vou produzir matéria-prima, então eu preciso de uma área maior. Matéria-prima normalmente tem um valor de mercado, um valor agregado baixo, então eu preciso ter uma quantidade maior. Quando eu parto para o beneficiamento, eu estou agregando valor a esse produto, agregando valor a essa matéria-prima. Muitas vezes você não precisa ter toda a matéria-prima produzida por você. Muitas indústrias não têm essa matéria-prima 100%. E a gente indica que quem for partir para o beneficiamento, trabalhe com pelo menos 50% da matéria-prima própria. Os outros 50% você pode estar comprando, porque aí você também regula o mercado. Se a pessoa subiu muito o preço da matéria-prima, você está usando a sua e você vai segurando ali para manter o mercado. O que é uma propriedade ideal? É uma propriedade que tem matéria-prima e beneficiamento, tá? Esse ponto aqui em que eu estou trabalhando para mim, tá? Então, eu estou nessa categoria aqui, e é por isso que eu indico para vocês trabalharem essa categoria aqui. A matéria-prima mais beneficiamento. Tem gente que vai trabalhar com turismo, né? Teve até aqui um exemplo, colocou, eu quero trabalhar e receber pessoas numa área de lazer. Então, tem o turismo de vivência, tem o turismo de final de semana, tem o turismo que vai estar ali, o turismo rural. Então, tem várias possibilidades. Na região do Espírito Santo, ali na região serrana, tem várias rotas. Eu acho fantástico aquela experiência das rotas ali na região serrana. Você tem a rota do morango, você tem a rota do lagarto, você tem a rota... Então, cada ramal vira uma rota com várias propriedades, com vários pontos para você visitar. Tem o chalé do palmito, você vai lá, tem uma lasanha de palmito deliciosa. Depois você passa na loja de conveniência deles ali, né, dentro da propriedade, você pode comprar vários produtos à base de palmito. Então, tudo isso são oportunidades, possibilidades de negócios também associados ao turismo. E tem também um grupo aqui que eu sei que está acompanhando, que está com as comunidades terapêuticas. Então, querem formar grupos de propriedades terapêuticas, e a gente também tem essas possibilidades, existem outros negócios, mas tem isso aqui também. Tá? E para a gente finalizar, na propriedade rural nós temos aqui oportunidades, mercados, e a gente precisa trabalhar essas oportunidades desse mercado para que a gente consiga avançar bastante com relação à renda da propriedade, a geração de renda, o envolvimento da família. Quando a família muda para o campo, não tem trabalho só para o pai e para a mãe, tem como envolver os filhos nesse trabalho também. Muitas vezes, esses jovens vão ser envolvidos pela tecnologia, eles vão trabalhar aqui a comunicação, eles vão estar trabalhando, colocando os produtos na internet, vão estar vendendo pela internet, então tudo isso são possibilidades que podem estar sendo trabalhadas. E por último, a gente tem aqui as estratégias. Que estratégia você vai utilizar para estar fazendo a sua transição? Você vai utilizar o conhecimento que você já tem para fazer a sua transição? Tem alguns que já disseram para mim, olha, Geile, eu já tenho conhecimento, eu consigo fazer, eu consigo ir morar no campo. Tem gente que já tem condição de fazer isso, tem gente que não tem condição de fazer, precisa de ajuda, precisa de uma mentoria, precisa de um apoio para estar avançando com esse processo. E tem outras pessoas que não estão no momento ainda de fazer essa transição. Quem não vai entrar agora na mentoria, não tem nenhum problema, a gente vai estar aqui continuando nas quintas-feiras, nos encontrando aí até
dia 17 de dezembro, toda quinta-feira a gente vai estar aqui, e aí eu peço a vocês que mandem sugestões de temas para que a gente possa estar abordando mais aqui. Eu tenho um tema que eu gosto muito de falar, que é sobre a questão dos negócios rurais. Essa é a parte que eu mais gosto de falar, e aí, se vocês não tiverem outros indicações de temas para a gente explorar um pouco mais, a gente vai dar dando continuidade nos encontros aqui falando sobre outros negócios rurais. Cada vez a gente trazer um pouco mais de ideias para vocês com relação a negócios rurais, porque, de fato, é apaixonante esse tema e tem muita coisa bacana para ser feita ainda no campo, tá? Então, a gente vai ficando por aqui hoje, agradecendo a vocês que estão aqui com a gente até agora, agradecendo a vocês que estão incentivando a gente a fazer esse trabalho, e a gente pode estar aqui cada vez nos encontrando mais, conversando mais. Eu gostaria de receber até mais perguntas do que vocês estão trazendo, a gente quer interagir mais com vocês, para que a gente possa estar auxiliando vocês aí nessa caminhada, tá bom? Então, um abraço, e a gente se vê por aí, e se encontra na próxima quinta-feira.